Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo, Ronaldo do canal Dicas B3. Dá uma olhadinha na descrição, que você vai ter mais informações sobre nossos grupos, sobre nossos canais. E todo mundo que participa dos nossos grupos tem alguns benefícios. Um deles que é interessante é você ter acesso à plataforma Profit de graça, que é essa plataforma que eu opero, e, e a mesa para o computador também, ok? Pediram para dar uma olhadinha aqui em algumas ações aqui rapidinho, para ter uma ideia do que pode vir estar acontecendo e como tá as coisas. Vamos lá. Primeira coisa foi Itaú, YouTube. YouTube, ela teve hoje um dia de realização, embora tenha rompido a região dos 25 que a gente vem falando, ainda é uma alta, ainda continua. Enquanto ela estiver acima dos 25, acima dessa resistência, ela continua em alta, tá? É, nada a perder em relação a isso. Quem entrou, entrou normalmente no dia anterior, alguma coisa assim. Tá? Então ela ainda continua em alta. Ela só vai começar a mudar o movimento quando ela vier para baixo dessa linha amarela aqui que a gente está colocando, tá? Dos R$ 25. Por enquanto, nada de feio para ela, nada de fora do comum, super normal. Apesar que esse candle, se fechar desse jeito, é um candle chamado de estrela cadente. O candle estrela cadente, ele sugere uma reversão de movimento. Como eu sempre gosto de falar, análise técnica funciona em torno de 60 a 70% das vezes. O restante vai aí de você dosar o seu financeiro para ver o quanto você quer arriscar em cada operação. Tá? Então fica bastante atento com isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em RBR, que já está aqui mais fácil, que senão o outro eu vou ter que adicionar aqui. Nossa listinha, né? Hum, Quando a ação não está aqui na minha lista, dificulta bastante, a coisa toma uma proporção diferente e toma um tempo a mais. Vou colocar aqui na sequência S, SPP, se não me engano, é isso. Vamos lá. Essa ação. Tá bonita, tá interessante. Rompeu aqui uma região muito importante aqui dela. Então, continua no papel. Vou traçar um Fibonacci nela aqui para a gente dar uma olhadinha quais são os próximos pontos para ela, tá? Então, vamos lá. Eu vou traçar um Fibonacci do movimento anterior aqui. Quando eu faço na mão rapidamente aqui, normalmente é região, tá? Não é ponto exato. Então fica bastante atento com isso, que são regiões. O alvo dela final seria no 6,35. Aqui é uma região de briga para ela, que é o 618 de Fibonacci. Então, quem tiver com um papel na mão, realização nessa região dos 6,30, 6,20 por aqui, faça uma realização, porque aqui é ponto de briga e ponto que pode dar algum problema, tá? Então você perceba que cada uma dessas linhas, ela dá uma parada. Tá vendo que a ação deu uma paradinha onde? Aqui nessa região dos 50%. O próximo ponto é o 618, tá? Então fica bastante atento com essa ação. Próximo alvo para ela em 6,30, ok? Vamos dar uma olhadinha agora. YouTube, acabei de ver. Eu vou acrescentar IRPR aqui e depois eu tiro ela. IRBR. Linda, tá na região que eu falei que é uma região importante para ela, ficar bastante atento, porque essa região é muito perto do 618 do movimento. Eu vou traçar só para vocês verem aqui. Meu medo é estragar toda a análise que está feita. Então, por isso que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, tá? Então, olha, 6 desculpa, 10 e 10, 10 e 15 por aqui é uma região extremamente
extremamente importante para a IRBR. Então, se ela não passar dessa região, é uma região que vai ficar brigando, como eu falo para todo mundo. Quando você está numa tendência de baixa, ela vem para o 618 e pode dar continuidade na queda. Ou daqui tem uma briga com os comprados e os vendidos e de repente ela conseguir romper esse topo nos 12,85. Então fica bastante atento com ela porque é uma região muito brigada para a IRBR, tá? Então daqui por diante é um divisor de água para ela. Fica bastante atento com ela com essa região que ela tá, ok? Itaúsa. Vou tirar essa daqui já para não dar divergência com a outra que eu coloco. Itaúsa. Itaúsa, muito próximo, muito igual a YouTube, né? Muito parecida com o YouTube. Ela rompeu também aquela região, mas esse candle dela não estou gostando da forma que esse candle está se mostrando. Tá? Então ficar bastante atento com ela. Abaixo dos 9,80, ficar muito atento, porque pode acontecer uma realização se fechar desse jeito, se fechar nesse tipo de candle, não é bonito, não é interessante, tá? Mas só faz isso após um rompimento da mínima de hoje, alguma coisa assim, tá? Não sai vendendo à torta direita, não, porque isso não é regra. Para anular um candle desse, só basta um candle abrir acima dessa máxima dele, tá? E aí anula esse candle. Então fica bastante atento com isso, que é o candle é muito próximo à mesma coisa que eu falei de tube lá. Tá vendo? Ela tem uma linha, uma LTA aqui, ela rompeu essa região importante dela, então a tendência natural, pela análise técnica, é fazer replicar esse movimento aqui em cima quando rompe. Tá vendo? Então tem bastante coisa para andar, bastante coisa para vir aqui para cima. Então vamos acreditar que há possibilidade, ok? Smiles. Eu falei no grupo nosso aqui, que eu estava comentando sobre, hum, sobre o que está acontecendo no mercado. Eu acredito que há uma grande divergência ainda, porque a gente está no meio de uma pandemia, com um monte de problema, um monte de resultado negativo e as ações subindo. Isso não é comum, não é normal. Em algum momento deve haver alguma realização, então fica bastante atento com isso. Eu acredito, não é regra, não é só uma ideia, uma opinião, por causa refletindo sobre a época do pré-sal. Quando sair um remédio ou uma vacina, há um grande risco de haver uma realização. A mesma coisa que aconteceu lá na época do pré-sal. A Petro subiu, 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 subiu. Quando saiu o pré-sal, ela subiu mais um pouquinho e depois despencou. Tá? Então, a bolsa é sempre assim. Sobe no boato e realiza no fato. Então, fica bastante atento com isso. E aqui, Smiles, ela se segurou aqui na região, tá? Ela precisa fazer um fechamento acima dessa região que eu estou colocando aqui da linha amarela, para aí sim confirmar um rompimento. Esse aqui ainda não é um rompimento, ela só passou e voltou. Ela está abaixo da linha. O ideal é que ela passa para cima. Ela passando para cima, confirma o rompimento e o próximo alvo dela é buscar a região dos 20 e 60 aqui em cima. Tá? Então o Smiles ainda pode dar continuidade, apesar de toda essa alta que ela teve aqui. Eu recomendo que quem tiver no papel faça uma parcial nessa região, porque está mostrando ali uma rejeiçãozinha, está mostrando aqui uma agulha. Essa parte que ela está mostrando aqui, essa agulha para cima aqui, é uma coisa importante que está mostrando reversão e rejeição dos preços. Então fica bastante atento, mas ela tem bastante espaço para andar ainda, ela pode chegar aqui na região dos 20 ainda. Mas enquanto ela estiver aqui na região abaixo dos 16,80, essa região ainda está funcionando como resistência. Resistência é sempre o que está acima, suporte é o que está abaixo. Então ela segura ali enquanto o preço está, ele fica batendo, batendo, batendo e não consegue romper, tá? Gente, uma ótima continuação para vocês aí de trade, muito sucesso e muitos bons trades para todos vocês.